Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Segunda live do dia 5 de fevereiro de 2026. A unidade russa, o conglomerado de facções, milícias, exércitos russos, eles querem estabelecer as diretrizes contra o narcotráfico global. E eles vêm fazer uma reunião com o parlamento, com o executivo e com o judiciário. Entenda você do judiciário, entenda você do executivo, entenda você do parlamento. Ou você obedece às diretrizes dadas pelo interventor no cargo Arbitragem Internacional, interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapan, a acabar com esse roubo global, entregar todo o espólio dos terroristas, do narcotráfico, do sistema financeiro brasileiro ao povo brasileiro, ou vocês serão exterminados, serão executados sumariamente. Crime, traição à pátria. Tá entendendo, presidente de partido? Tá entendendo, Alcolumbre? Tá entendendo, Gumota? Tá entendendo, primeiro, segundo, terceiro escalão, governadores, prefeitos? Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaraníbalchapan@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, 55 Brasil 21 Rio de Janeiro, telefone 997420789. Parem de perseguir a internet. Já ocasionou a queda de vocês. Todos vocês que perseguem a internet, querendo colocar regras, moralidade e cerceamento, estão impedindo o trabalho de execução em encontrar os predadores, que são vocês. Vocês são os predadores da internet. Por isso que vocês combatem, não querem que ela proceda à captura de vocês. Entenderam? Então nós vamos proceder contra vocês. Hoje, 5 de fevereiro
de 2026. Não cabe recurso, execução sumária. Ninguém vai saber que você partiu desta para uma melhor. Ninguém vai saber. Hoje, horário, 6 horas da manhã, 17 minutos. Fui claro? Tá entendendo? Tá entendendo, filho de uma puta? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos juiz corregedor internacional arbitral, justiça paga, na investigação de 206 países, sendo 196 membros da ONU e o restante do mundo árabe. Estamos já com todas as providências de fatos, atos e circunstâncias que relevaram a identificação de todos os inocentes e relatos de todos os culpados. Todos os relatos de farta procedência criminal em diversos contumaz crimes produzidos por funcionários públicos, a maioria dos membros da ONU, fatos, atos e circunstâncias que levaram às suas sumárias condenações por se tratar de terroristas, narcotraficantes globais, ao delipêndio e ao extermínio da raça humana. Somos interventor no Tribunal Penal Internacional, no Tribunal Internacional do Brooklyn, no Supremo Tribunal Mundial, na Corte Suprema de Haia, entendam, e em várias outras jurisprudências. Todo este compromisso, ele é totalmente processado por inteligência quântica mundial de informações de dados, de 60 agências de inteligência que fornecem material para todos estes países, suas agências de investigação contra o terrorismo, contra funcionários públicos e contra países narcotraficantes terroristas, exterminadores da raça humana. Todos os que foram identificados alegam que foram descobertos pela internet global. Então o alvo deles é não permitir o funcionamento da internet. Isto não nos surpreende, já que, quando foi inventada a internet e colocada para a transferência de dados, a compilação de dados, tanto pela internet exposta e a internet oculta. Então, nós estamos monitorando vocês por todos os aparelhos eletrônicos que processam ondas eletromagnéticas, também satélites, com escutas, com câmeras e com todo tipo de monitoramento que você não tem noção, não tem capacidade de entendê-los. Porque você
é um subversivo, terrorista, querendo exterminar a raça humana. Então nós já procedemos com fatos, atos e circunstâncias. E estamos já em procedimento global, para identificar a estrutura de governo que vocês procederam a um enlatado, um procedimento conhecido como Comitê Chinês, que tem engajado a Norte-Coreia, a Rússia, a Turquia e o Irã, do Sharmuta Ali Khamenei, e vários outros países que procederam a fornecer recursos financeiros que sabemos que foram obrigados a proceder porque foram delipendiados, foram ameaçados. Então, nós estamos libertando o planeta Terra da existência de vocês. Então você, falsa identidade, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, você, Alckmin, você, Hugo Mota, você, Alcolumbre, vocês, membros de partidos políticos engajados no delipêndio das riquezas do Brasil, como também em vários outros países. Estamos já com vocês com vastas provas irrefutáveis. Então nada nos surpreende, mesmo que vocês tirem o sinal da internet, não queiram que sejam informados os seres humanos do planeta do seu procedimento de extermínio, nós vamos chegar até vocês, porque já chegamos. Então nós estamos em intervenção da República Federativa do Brasil. Estamos em intervenção da América Central, da América do Sul, de todo o continente americano, do Canadá, da Groenlândia, do Alasca. Interditamos tudo. E estamos interditando também a Europa, toda a Europa, toda a África, toda a Oceania, toda Ocidente e Oriente, para que vocês entendam que vocês não têm capacidade nenhuma de sobreviver. Estamos todos juntos financiando a capacidade financeira do gestor estabelecido pelo Supremo Tribunal Mundial, os Estados Unidos da América, na gestão do Sr. Trump. Então, o Sr. Trump, ele procede com um protocolo de vastos procedimentos que foram tomados a que assim seja. Então, toda esta intervenção vai durar de início 15 anos. Nós vamos tomar a administração de estrutura de governos em toda a América do Sul, América Central e América do Norte, para poder nos proteger de vocês que não têm capacidade e não têm recursos financeiros, e que agora vocês estão querendo proceder para que haja um acordo. Mas vocês não têm o que negociar, vocês não têm o que propor, vocês têm que ouvir, entender
e aguardar todos os fatos, atos e circunstâncias que colocaram vocês na frente do senhor interventor da arbitragem internacional encarregado das investigações, o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Certamente que ele não tem a capacidade logística, porque ele só completa um cargo. Mas ele convém, com 60 agências de inteligência do planeta, ele convém com todas as forças armadas do planeta, inclusive dos países que vocês alegam estarem submissos ao seu ditatorial proceder. Eu quero dizer a vocês que vocês estão totalmente enganados. Vocês não têm capacidade para tanto. Então nós estamos vendo até onde vocês querem ir, até onde vocês querem levar este procedimento, alegando que vocês são democratas, que vocês querem o bem da humanidade, quando vocês estão a exterminá-las com impostos, com atos imorais, com medidas opressivas contra a sobrevivência da raça humana. Então nada vai justificar você, funcionário público, a alegar que foi uma determinação do seu imediato superior, processado pelo voto do parlamento, com a aprovação do executivo e com o conhecimento do judiciário. Porque toda esta estrutura de governo do narcotráfico global de 196 países, e cabe à Sura muçulmana, que está procedendo ao julgamento do mundo árabe, identificar quem são os que procederam contra o ventre muçulmano. Infelizmente, o Lucas Sava teve um problema aí com conexão, logo ele deve voltar, se juntar aqui ao nosso time. Enquanto isso, eu chamo o nosso querido Frederico Juncker para falar sobre esse tema que, inclusive, tem a ver com a enquete que está aqui. Queremos ouvir a sua opinião e queremos seu like também, se você ainda não deixou. Bom, são vários escândalos aí neste começo de ano, né? Principalmente, vão crescendo nesse começo de ano eleitoral, inclusive. Tem a questão do escândalo do INSS, que ainda está fervendo, né, desde o ano passado. Tem a questão do Banco Master também. Como que esses escândalos devem impactar aí esse ano eleitoral, Fred? E quanto que complicam aí a vida do Lula? Com certeza muito, Mari. Eu começo pelo escândalo do INSS. Na semana passada teve uma notícia que passou um pouco, né, despercebida, que foi a questão da contratação por parte do Lulinha de um advogado para atuar perante o inquérito que está investigando o escândalo do INSS, que tramita junto ao gabinete do ministro do STF, André Mendonça. O Lulinha, que negava qualquer relação com o Careca do INSS, logo ali nas primeiras operações feitas pela Polícia Federal envolvendo busca e apreensão de documentos, localizaram, junto com o Careca do INSS, documentos que faziam menção
ao filho do Lula. O famoso monitor de zoológico, que se torna conhecido da população brasileira ali em meados dos anos 2000, por meio da empresa Game Corp, que recebeu aportes financeiros da Oi, justamente a Oi que depois foi beneficiada por um decreto do presidente Lula, que buscava possibilitar que a empresa passasse por uma fusão entre, na época, a Brasil Telecom e a Telemar. E foi justamente por meio desse decreto do Lula que surge a empresa Oi, por meio da fusão dessas duas empresas. Oi, que investiu mais de 100 milhões de reais na empresa Game Corp, que tinha como principal acionista o Lulinha. Quando questionado na época sobre esse desempenho empresarial do seu filho, o Lula deu aquela resposta que entrou aí nas anedotas políticas brasileiras, e que, olha, ele era o Ronaldinho dos negócios. Querendo negar que, obviamente, era justamente por uma atividade de lobby que o filho dele progrediu nos negócios. Surge então o nome dele, a menção a ele nesse documento com o careca do INSS como o filho do rapaz. Que o próprio Deltan lembrou, uma das melhores amigas do Lulinha, Roberta Luxinger, que é uma personagem também conhecida, ela foi casada com um delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, que inclusive saiu do Brasil alegando perseguição política, e o Protógenes, ela, Roberta Luxinger, chegou a sair candidata a deputada estadual pelo PT, promoveu uma ação contra o próprio senador Sérgio Moro na questão da mudança do seu domicílio eleitoral, e ela é sócia do careca do INSS, e tem ali também ligações de viagens com o careca do INSS. E no caso do Lulinha, ela fala de uma preocupação numa ligação, numa mensagem do WhatsApp com o careca do INSS, dizendo, olha, descobriram que o Lulinha tem relação conosco e o ideal é que você apague toda e qualquer conversa que nós tivemos fazendo referência a isso. Senão isso vai despertar a atenção da imprensa e dos investigadores. O próprio braço direito do careca do INSS falou que o Lulinha estaria recebendo uma mesada do careca do INSS de 300 mil reais e que teria recebido, fora esses 300 mil reais mensais, 25 milhões de reais. Então há essa investigação tramitando perante o gabinete do ministro André Mendonça. O próprio ministro André Mendonça teria pressionado a Polícia Federal, porque ele percebeu que a polícia estaria fazendo corpo mole em relação à investigação do filho do Lula, estariam ali retardando medidas para apurar a participação do filho do Lula nesse esquema do roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas do Brasil. E o ministro André Mendonça, então, teria, segundo informações publicadas na semana passada, questionado o delegado da Polícia Federal, os agentes da Polícia Federal, sobre essa inércia, essa passividade em relação ao Lulinha. Esse, então, é a mais nova dor de cabeça do Lula. A princípio, quando o escândalo estoura, havia aquela notícia envolvendo o irmão do Lula, vice-presidente do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, o Frei Chico. Inclusive, o Frei Chico que iniciou o Lula na vida política e que faz parte do corpo diretivo de uma das principais entidades envolvidas no roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas. O Sindinap, assim como o CONTAG, são, dentre os sindicatos investigados nesse roubo do dinheiro dos aposentados, nesse roubo do INSS, essas duas entidades estão justamente ali entre as principais que saquearam, infelizmente, o bolso de pessoas que, na maior parte das vezes, obviamente, na condição de aposentados, pensionistas, pessoas de idade mais avançada, que têm dificuldade, inclusive, de acessar, muitas vezes, dispositivos eletrônicos, saber mexer ali nos aplicativos. Tanto que eles se beneficiavam dessa vulnerabilidade, se utilizavam dessa vulnerabilidade para atingir, especialmente também, os aposentados rurais. A maior parte desses aposentados e pensionistas vitimados por esses criminosos eram aposentados rurais que têm mais dificuldade ainda. Muitas vezes os casos até de pessoas ali analfabetas ou semi-analfabetas que nem percebiam que estavam sendo lesadas e só vieram a descobrir isso quando
tem a primeira operação da Polícia Federal em abril do ano passado. Então, nessa frente de investigação do INSS, esse escândalo tem todas as tintas ali do pedetismo, do petismo, né? O Carlos Lupe, que era o ministro da Previdência, a questão das emendas que estavam sendo apresentadas por deputados do PT, PSB e outros partidos de esquerda para dificultar justamente o controle sobre esses descontos indevidos, e o trabalho da CPMI, que tem trazido a público e colocado pressão sobre o escândalo do INSS, porque a tentativa, como acontece em relação a quase todos esses escândalos de corrupção, era abafar e blindar esses criminosos. Já em relação ao Banco Master, né, nós temos essas informações de que Guido Mantega era conselheiro do Banco Master, o Lewandowski havia sido contratado pelo Banco Master, o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, inclusive deu um curso de economia na Fundação Perseu Abramo, que é a fundação ligada, né, a fundação do Partido dos Trabalhadores. Paulo Gala, que é amigo do Fernando Haddad, inclusive, e que, então você vai vendo as digitais do petismo também no escândalo do Banco Master. E a tentativa de blindagem. O Jacques Wagner, que fez a intermediação, e ele é líder do PT, do governo no Senado Federal, para que o Banco Master contratasse o Guido Mantega e o Lewandowski. Inclusive, vieram informações a público na semana passada de que o filho do Lewandowski, que advoga para uma das entidades envolvidas no roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas, também estaria advogando por uma entidade ligada aos empréstimos consignados. E os empréstimos consignados eram o carro-chefe do Banco Master. O Banco Master, ele tinha como seu principal negócio a administração dessa carteira de empréstimos consignados. E como é que a origem dessas atividades do Banco Master vem por meio de um senhor chamado Augusto Lima, que é um empresário ligado ao PT da Bahia e que administrava essa operação de créditos consignados junto aos servidores públicos da Bahia. Ele que é ligado a Rui Costa e ao próprio Jacques Wagner, que se torna sócio do Daniel Vorcaro no Banco Master e que traz essa operação de créditos consignados pro Banco Master. O produto, ele era comercializado na Bahia com o nome de Cred Sexta. Inclusive, esse produto começou a ser exportado da Bahia para outros estados da federação e de forma a aumentar ainda mais. Há uma apuração envolvendo o Banco Master agora, inclusive, que o INSS questionou o Banco Master sobre 2 bilhões de reais que teriam sido disponibilizados pelo Banco Master em função desses créditos consignados, e até o presente momento o Banco Master não apresentou os contratos dessas operações de crédito consignado com autorização dos servidores públicos, aproximadamente 250 mil contratos em que as pessoas autorizariam o desconto, né, desses créditos da folha de pagamento. E, inclusive, com relatos de descontos indevidos também nessa carteira de créditos consignados por parte do Banco Master. E esse empresário, Augusto Lima, que, como eu disse, tem ligações com o chefe da Casa Civil do governo Lula, com o líder do governo Lula no Senado Federal, e ele, inclusive, que rompeu a sociedade com o Vorcaro há pouco tempo, antes um pouco do escândalo do Banco Master estourar. Em relação ao próprio Lewandowski, não é coincidência que ele tenha saído do governo no dia 9 de janeiro desse ano, e aí uma semana depois vem a público a informação de que ele tinha um contrato em vigor com o Banco Master, mesmo quando ele havia assumido o Ministério da Justiça do governo Lula. E em sua defesa ele alega, não, mas eu não fazia mais parte do quadro societário do escritório do meu filho e da minha esposa. E o contrato só mudou de titular, era o Lewandowski. Era o mesmo contrato e só mudou a titularidade para o filho do Lewandowski, que, como eu disse, advoga para uma entidade envolvida no escândalo do Banco Master e para uma entidade envolvida no escândalo do INSS. Então, Mari, há uma preocupação muito grande hoje do Lula em relação a esse escândalo, aos dois escândalos. No caso do INSS, em especial,
pela presença nesse escândalo do seu irmão e do seu filho, Frei Chico e o Lulinha, e agora, no caso do Banco Master, considerando toda essa teia de relações que passa especialmente pelo PT da Bahia, e a preocupação agora com a instauração da CPMI do Banco Master, porque como tem sido desenvolvido o trabalho na CPMI do INSS, e foi justamente essa pressão exercida pela CPMI do INSS que fez a investigação avançar, há essa preocupação por parte do governo de que a CPMI do Banco Master também possibilitará que as investigações avancem para que se chegue também aí aos reais beneficiários desse esquema. Inclusive envolvendo informações hoje, no caso do Banco Master, de que o ministro Dias Toffoli teria direcionado as perguntas para o Vorcaro e para o diretor do Banco Central no final do ano passado, e em relação ao diretor do Banco Central, o ministro Dias Toffoli queria ali comprovar que o Banco Central teria tomado uma decisão equivocada em relação à liquidação extrajudicial do Banco Master. Então, esse é um escândalo que bate novamente na porta do Palácio do Planalto e que, seja o Lula, seja os principais nomes do partido, sabem que esse escândalo tem um potencial explosivo e que pode sim respingar e ter efeitos sobre a eleição em 2026. Até porque pesquisa de opinião da semana passada demonstra uma percepção de aumento da corrupção por parte dos brasileiros. Essa percepção explodiu de 39% para 49% dos brasileiros, considerando, diante de tantos escândalos que vieram a público no último ano, e que a corrupção aumentou no Brasil, inclusive com essa tentativa de blindagem de todos esses personagens. Para além da blindagem do próprio ministro Alexandre de Moraes, como falamos, nesse contrato da sua esposa, um contrato de 129 milhões de reais, que o próprio advogado do Trump fez questão de frisar ali na petição em que ele pede a citação do Alexandre de Moraes por e-mail, no caso da Rumble e Trump Media, contra o ministro no STF. Então você vai vendo os personagens dessa trama criminosa e a própria Malu Gaspar fazendo a referência ao fato de que o clima em Brasília hoje é o clima pré-Lava Jato, justamente porque há um estado de pânico entre os corruptos do Brasil, porque eles sabem que inclusive no caso do Banco Master, vários órgãos estatais estão envolvidos na investigação desse caso: Banco Central, CVM, TCU, Supremo, Polícia Federal, e uma tentativa, e um receio de que eles não consigam travar e parar essas investigações, e de que esses novos fatos acabem ali por enredá-los ainda mais e manchar a imagem justamente no ano eleitoral, Mari. Perfeito, Fred. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso, porque esse escândalo aí atinge outros grupos, coisa gravíssima, inclusive PCC e Hezbollah. Daqui a pouco o Lucas Saba vai falar conosco sobre isso. Antes nós temos Alex André, economista, para falar aqui conosco sobre os mercados globais entrarem em modo de crise. Explica pra gente, por favor, Alex, o que está acontecendo. Boa tarde para você. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Fred, a toda a audiência que acompanha o Sem Rodeios de hoje. Exatamente, Mário. O modo pânico, acabou sendo ligado no mercado desde sexta-feira para cá. E isso foi correlacionado com a indicação do novo diretor do Fed nos Estados Unidos, o novo diretor do Banco Central americano, Kevin Warsh, que ele coloca, de acordo com todas as alternativas que o Trump tinha na mesa, de indicá-lo um novo presidente, é o presidente mais conservador em relação às taxas de juros. O que significa isso? Ele, na visão dele, de acordo com as outras falas que foram colocadas antes da sua nomeação, os especialistas, os economistas do mundo inteiro colocam como um economista, principalmente como uma visão de policy maker, aquele que decide sobre os juros, uma visão mais conservadora que indica que a taxa de juros dos Estados Unidos talvez não caia tão rápido assim, de acordo com o que o Trump espera. O Trump, que pressionou muito o Jerome Powell, o antigo presidente que acabou de sair da cadeira do Fed, agora que prestes ali a fazer essa transição, colocando essa dúvida em relação à atividade econômica dos Estados Unidos e o real nível de taxa de juros dos Estados Unidos que ele considera adequado. Ou seja, o Trump ficou muito incomodado, por diversas vezes colocou a cadeira de Jerome Powell à prova em relação a essa justificativa. Os Estados Unidos precisa de uma taxa de juros menor. E agora, com essa mudança, desde semana passada para cá, o mercado entendeu o seguinte ponto, que a taxa de juros nos Estados Unidos talvez ela reduza de uma forma mais lenta do que o esperado. Isso significa o quê?
que investir nos Estados Unidos, em ações nos Estados Unidos, como já era colocado nas últimas semanas, o mercado global, se a gente, né, colocar um recap aqui, ou seja, relembrar o que aconteceu do final do ano passado para cá, foi o quê? Os investidores globais saindo de ações americanas, justamente com o apetite de que as bolsas por lá já subiram bastante, principalmente em relações de tecnologia, e os investidores globais investindo em ações de mercados emergentes, como no Brasil. Não é à toa que agora, em janeiro, nós tivemos o nosso índice aqui, né, o índice mais conhecido aqui no Brasil, o Ibovespa, que reúne as principais ações brasileiras. Nós tivemos o melhor mês de janeiro desde 2006, onde o índice subiu 12,5%. E lembrando que em 2006 subiu 14,5%. Então, 23 bilhões de reais entraram de investidores gringos para cá no Brasil, e já não é, o Brasil não está isolado, não tem nada a ver com a política do presidente Lula, com a política do que nós estamos passando nos últimos 4 anos. Muito pelo contrário, as outras bolsas também subiram bem, né? Colômbia, Chile, México, outras bolsas dos mercados emergentes também acompanharam. E a leitura de agora é o seguinte: se as commodities, né, foram uma opção interessante, né? Ou seja, eu estou saindo dos Estados Unidos, estou comprando mercados emergentes, estou comprando commodities. Quais são os commodities que mais subiram? Ouro chegou a bater recorde, prata também chegou a bater recorde. Só que surpreendeu o quê? A prata e o ouro subiram muito rápido em pouquíssimo tempo. E isso acendeu um alerta de reduzir a exposição. Haja que os Estados Unidos devem reduzir os juros de uma forma mais lenta. Então o mercado acabou acordando para a realidade num cenário de juros mais altos nos Estados Unidos. Perfeito, querido Alex. André, muito obrigada pela sua companhia. Volte sempre. Obrigado, sempre um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Valeu. Até. Eu vou pedir para o nosso querido Vitor Kunze colocar aqui na tela para a gente uma matéria que está na Gazeta do Povo, um assunto bem importante para a gente tratar aqui hoje, que relaciona aí a questão do Master com PCC e Hezbollah. A matéria que está na Gazeta do Povo, do Guilherme Grande e da Juliette Manfrim. O Master teria feito quase 3 bilhões em operações com empresa suspeita de ligação com PCC e Hezbollah. E aí o Lucas Saba vai trazer detalhes aqui, também a sua visão pra gente no Sem Rodeios. Lucas, o negócio tá ficando cada vez mais complicado, hein? Pois é, Mari, lembra que eu falei aqui na semana passada que o principal tema das eleições, que eu acredito que vão nortear as eleições de 2026, é o combate ao crime organizado? Tá aí. Grupo terrorista, Hezbollah, tem a questão do primeiro comando da capital, Comando Vermelho, que não está nessa investigação, mas também que lava muito dinheiro. Os valores, Mari, podem chegar até 60 bilhões, eu estava dando uma olhada na matéria, brilhantemente feita pela Gazeta do Povo. Isso por quê? Vamos lá, tem essa questão das criptomoedas, que ainda há uma dificuldade muito grande de tecnologia por parte das polícias aqui do Brasil, Polícia Civil, Militar e, sobretudo, a Polícia Federal, de rastreabilidade dessas criptomoedas. E aí a gente sabe que onde não há a mão do Estado, onde não há uma certa fiscalização, o crime acaba deitando e rolando, como se diz no popular, e dessa vez não foi muito diferente. A investigação ela pega o intervalo de dezembro de 2018 a abril de 2021. Então nós estamos falando ali de 2 anos e meio, algo ali cerca disso. E além, são figuras conhecidas, viu, Mari, aqui do crime organizado de São Paulo. Por exemplo, um dos principais lavadores de dinheiro nessa história toda, que teria utilizado o Banco Master e as criptomoedas do sistema do banco para fazer essa lavagem de dinheiro, foi Dante Filippini, que é conhecido como Cryptoboy. Toda vez em que Marcola, aquela turma ali que ascendeu após a morte do Geleião, o alto comando, que eles chamam de a área restrita ali do PCC, que é a diretoria, o alto comando, quem controla ali tráfico de drogas, de armas, lavagem de dinheiro, precisa de alguém, chama o tal do Cryptoboy aí, que é o Dante Filippini. Ele mexe também com imóveis, é bastante conhecido aqui na capital paulista, sobretudo na Zona Leste. Ele que já foi condenado a mais de 17 anos de prisão, está ali nas investigações de Lincoln Gaki, o brilhante promotor e chefe do Grupo de Ação Especial do Combate ao Crime Organizado, GAECO, aqui de São Paulo. Ele seria um dos que teriam ajudado o PCC a lavagem de dinheiro, sobretudo no Banco Master. E aí, Mari, o COAF acusou, né, que é o nosso órgão de fiscalização, aliás, Lula vai mexer no COAF, tá? Falou que quer mais 65 cargos
comissionados, não é concursado, é comissionado, para ele, Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, deputados e senadores, lotear tudo ali, o principal órgão de fiscalização financeira hoje no Brasil. Bom, aí o COAF falou, olha, o negócio é o seguinte, Banco Master, estou vendo aqui umas transações de criptomoeda, etc., e tem mais de 330. Eu preciso da rastreabilidade disso, o DNA, né? Numa conta normal, nós chamaríamos o pedido de comissão parlamentar de inquérito de deputados e senadores sobre o caso Master já está com 42 assinaturas de senadores, ou seja, já passou da metade, são 81 senadores. Envolve especialmente a região da Tríplice Fronteira, no estado do Paraná, ali a fronteira Paraguai, Argentina, Brasil. Há muito tempo, os serviços de inteligência no mundo monitoram as atividades nessa região. Me recordo aqui que em 95 falaram inclusive da presença de Osama Bin Laden em Foz do Iguaçu. Ele teria vindo para fazer um trabalho na região, especialmente envolvendo essa questão de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo por meio ali de células presentes na Tríplice Fronteira. Há muito tempo isso é monitorado pelos Estados Unidos. Agora, com a chegada do Trump no poder no seu segundo mandato, ele fez inclusive um acordo especial com o governo do Paraguai, que é um governo extremamente alinhado hoje à administração americana, para incrementar o monitoramento dessas organizações na Tríplice Fronteira, uma pressão também sobre o próprio governo brasileiro para aumentar o combate à lavagem de dinheiro. O governo brasileiro, que não queria classificar as organizações de tráfico de drogas como organizações terroristas, mas que se colocou num diálogo, dentro dessa diálogo Brasil-Estados Unidos, o próprio ministro Fernando Haddad conversou com as autoridades americanas para incrementar medidas em comum para buscar combater a lavagem de dinheiro dessas organizações terroristas. E dentro do terrorismo, né, nós temos esse terrorismo do Oriente Médio, mas também o próprio narcoterrorismo no Brasil e no restante da América Latina. Então essa é uma preocupação que muito clara hoje na América Latina, e o Banco Master também enredado agora nessas operações suspeitas que foram realizadas pelo banco, com uma organização que, como eu disse, estava já sendo investigada por lavar dinheiro do Hezbollah e do PCC, e como bem lembrado pelo Lucas, né, envolvendo esse caso hoje de lavagem de dinheiro pelo PCC, que busca investir em criptomoedas, né, no sentido de dificultar a rastreabilidade dessas operações, fica mais fácil movimentar, né, o Bitcoin e se esconder por trás desses investimentos em Bitcoin. Inclusive nós tivemos no ano passado aquela operação do PCC de matar que era umas figuras responsáveis, tal do Gritzbar, que foi assassinado dentro do aeroporto de Guarulhos. Ele estava ali sob escolta policial. Ele chegou a colaborar com a promotoria de São Paulo, com o GAECO, para dar informações relativamente à infiltração do PCC dentro da Polícia Paulista, mas também sobre essas operações do PCC envolvendo lavagem de dinheiro. Ele acabou sendo assassinado no aeroporto de Guarulhos, com facilitação, inclusive, da sua morte ali por parte de policiais que estariam ligados ao próprio PCC, que receberiam dinheiro do PCC para serem alertados sobre operações e atuariam, inclusive, na própria lavagem de dinheiro do PCC. Então, é importante, e inclusive o próprio senador Alessandro Vieira, que é relator da CPI do crime organizado, ele dizendo que a CPI do crime organizado vai se debruçar sobre essas operações do Banco Master, inclusive não só na figura do Vorcaro, mas inclusive com a quebra de sigilo bancário e fiscal da própria esposa do ministro Alexandre de Moraes. O senador Magno Malta e o senador Eduardo Girão solicitaram já e apresentaram um requerimento solicitando a quebra do sigilo bancário e fiscal da esposa do ministro Alexandre de Moraes, e o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, tem dado declarações reiteradas no sentido de que eles vão se debruçar sobre os dados
do Banco Master sob a perspectiva da ligação do banco com essa organização e com organizações criminosas e com a lavagem de dinheiro, envolvendo inclusive aí a questão do terrorismo. Então é importante, e você veja que esse escândalo do Banco Master vai se desdobrando aí em múltiplas facetas e dentre elas, infelizmente, também o eventual envolvimento do banco com terrorismo na América Latina, Mari. Eu criei, nesse momento, um e-mail, certo? O e-mail, eu vou colocar na descrição um link. mestredinho.afiliado@hotmail.com. Também no Shopee, eu posso indicar, se você quer ser um afiliado ou uma afiliada do Shopee, envia para o Mestre Dinho um e-mail. O e-mail só vai ficar só para isso. Eu vou colocar no link. mestredinho.afiliado@hotmail.com. Então, eu quero aqui dizer que eu tenho 5 vagas, ok? E eu estou esperando qual é a primeira pessoa, certo? Se passar de 5 pessoas, o Mestredinho, eu irei sim, ok? Entrar em contato com o Shopee e também colocar. Se passou de 5 pessoas, não tem problema. Quero falar também para vocês que o Mestre Dinho, eu não irei cobrar nada de vocês, certo? Porque, eu não posso cobrar e não irei fazer nada, certo? Que o Shopee não aceita. É gratuito. Então você, quando entrar na descrição, verifica o e-mail do Mestre Dinho, mestredinho.afiliado@hotmail.com. Coloca o que você quer, ok? Manda só o seu e-mail, o seu nome, o seu WhatsApp, e que eu encaminho para você. Ou através de e-mail, você manda o seu e-mail para me mandar para vocês. Eu tenho quase 500 produtos, certo? Eu vou mostrar para vocês, ok? Na sequência, o que eu tinha de falar, eu já falei, ok? Entretanto, o Mestre Dinho, além do Mestre Dinho eu ser um afiliado do Shopee, também eu estou também numa posição de criador. Eu posso indicar pessoas. E todas essas indicações não tem nada para pagar. Ok? Quando eu envio por e-mail, e posso até deixar na descrição. Porém, vocês poderão pegar, clicar, né, no lugar da inscrição, ou pode pedir através do e-mail e colocar o seu e-mail para mim orientar como é que deve fazer se precisar. Ok? Vamos lá! Tem aqui um iPhone, tem aqui medidor de pressão, tem lançamento do iPhone, certo? Lançamento do iPhone, aqui, conjunto academia feminina, tem tudo, tem vários tipos de smartphone, de marcas ótimas, Xiaomi, etc.
Tem aqui conjunto de roupa. Eu vou deixando aqui para vocês. Aparelho medidor de pressão, conjunto, calça-roupa, etc. Biquíni com shorts, 3 conjuntos, fitness, bicicleta, smartphone Xiaomi com 256 GB da vitrine. No link tem a vitrine. Construa Civil Mestre Dinho, vitrine do Shopee, certo? E aí eu coloco o link, é o link da vitrine, certo? Não é só um link só de um produto, não. São todos os produtos, né, que estão na vitrine, ok? Vamos lá. Aqui é roupa, kit de cuecas masculina. Aqui é o smartphone Xiaomi, R$ 833, 256 GB, meu Deus. Então, a maior parte desses produtos aqui estão em promoção, certo? É uma promoção que quando o Shopee resolve tirar a promoção, tira, o produto fica aí, certo? Isso depende de época. E o mestrezinho, eu tenho de fazer tudo aquilo que, né, o que o Shopee ordena, eu não posso sair. Tem a administração do Shopee. Eu sou muito obediente, certo? Muito obediente. Simplicidade no bom sentido, de respeitar o próximo. Vocês estão vendo aí um espremedor elétrico, baratíssimo. Eu não vou falar o preço, são panelas. Depois vocês têm de verificar, é claro, né? É claro que eu estou aí enviando esse vídeo e vou colocar em cada vídeo que eu apresentar no YouTube. Vamos lá. Notebook, 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 notebook. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, meus amigos e minhas amigas. Notebook, mochila, notebook, roupas femininas, camiseta, na outra parte, camiseta feminina, prêmio, 100% de algodão, espetacular. Mais roupa aqui, camiseta, kit feminino. Aqui, camiseta feminina, aqui vocês estão vendo na tela, tudo barato, tudo barato. Camiseta feminino, ok? Masculino também. Camiseta básica feminina e masculina. Aqui é mais camiseta feminina, mochilas, calça, ok? Bicicleta elétrica dobrável, bivolt, 48, tal, é elétrica. Ela é dobrável, você vai viajar, dobra ela, certo? E leva para você ir, se o lugar que você vai precisa de uma bicicleta, ou passear. Quem vai decidir são vocês. Ó, presta atenção, assadeira, churrasqueira, a cavão. Casa, tá vendo? Bermuda. Eu tenho aqui de mostrar aqui a vitrine. A vitrine. Eu só vou passar aqui, viu? Tem muita coisa. Olha, eu vou aqui passando rápido por causa do horário. Por causa do horário, meus amigos e minhas amigas. Ok. Olha, aqui também está tudo. Quando está esgotado assim, vocês já sabem. Certo? Aqui, estou descendo, estou rolando aqui para baixo. Isso aqui é tudo produto. É quase 500 produtos.
Obrigado.